foi lido no começo sobre a fé. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. E nesta noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito da fé. E pedir para os irmãos abrir as suas Bíblias em 2 textos. Eu vou ler 2 textos aqui. São textos curtos, mas essencial para o dia de hoje, para que nós possamos meditar em sua santa palavra. Que a palavra de Deus venha edificar as nossas vidas, que a palavra de Deus venha ministrar em nossos corações aquilo que nós precisamos. Como foi dito, esse ano já não dá mais nada, né? Um dia nós brincamos lá na empresa e eu falei pro vendedor: você não pode falar isso, porque senão você vai ficar sem salário. Não é verdade? Então nós temos que não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Não é verdade? E igualmente a vinda de Cristo, né? Tem muitos que estão esperando a vinda de Cristo para amanhã. Não, nós temos que estar esperando a vinda dele para hoje, para agora. Antes de acabar essa mensagem, antes de acabar o louvor, antes do início desse culto, nós esperamos o Cristo vir buscar a sua igreja. Amém? Vamos abrir, a princípio, Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, os versículos 25 em diante, que eu vou ler, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. Mateus, capítulo 6, do 25 em diante. Diz assim a palavra do Eterno Deus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E Mateus capítulo 17, do 14 em diante. Mateus 17, 14 em diante, diz assim: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se de Jesus um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos,
mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Diga comigo: pequenez da fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Diga comigo: como um grão de mostarda. Direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa, não se expele, senão por meio de oração e de jejum. Amém? Vamos trabalhar hoje sobre a fé. A fé pela pregação, e a pregação da santa palavra de Deus. Igreja, presta atenção. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, do pó, nós vemos que Deus, ele criou o homem para que o homem estivesse de pé. Não digo de pé em sua posição, assim como eu estou, mas de pé diante de Deus, em sua conduta, em sua caminhada com Deus. Tanto que no jardim, Deus, à tarde, ele ia visitar o homem, ter comunhão com o homem, estender a mão para o homem, orientar o homem. E Deus não colocou o homem para estar caído. Deus o criou para ser cheio dele, para ser cheio do seu Espírito Santo, e não para estar cheio de corrupção e concupiscência, ou seja, o desejo da carne pecaminoso que o afastaria dele, de Deus. Deus o criou para ter comunhão com ele, mas infelizmente a queda veio. Mas em Cristo Jesus, que o apóstolo Paulo orienta que é o segundo Adão, porque o primeiro Adão, que é o criado no Éden, é terreno, mas o segundo Adão, a qual Paulo apresenta, é celestial. O primeiro caiu, o segundo nunca caiu. O primeiro errou, o segundo nunca errou. Jesus Cristo, nosso Salvador. E nós vemos que Jesus Cristo, ele veio para recuperar o que havia se perdido. E através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por você, igreja, por mim, hoje temos livre acesso a Deus. Podemos nós termos comunhão com o Pai, assim como no Éden, no jardim, havia a comunhão entre Deus e o homem. Se Deus deixasse o homem escolher para servir a Deus, o homem nunca serviria a Deus, mas Deus escolhe nós, para que nós possamos servi-lo, em espírito, em verdade, em adoração, em louvor, em gratidão, porque o nosso Deus é que nos escolheu. E nós vemos que Deus quer essa comunhão para com a igreja, quer essa comunhão para conosco, mantendo a aproximação diária, através da fé, que Ele mesmo derramou sobre nós. Você já se perguntou por que você tem fé? Você já se perguntou por que você conhece Deus? Você já se perguntou por que você pode acordar todas as manhãs e é importante orarmos a Deus? Porque ao levantar e ao se deitar, Deus está do lado da nossa cama para nos ouvir e nos derramar fé e nos dar bênçãos espirituais.
Porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo já morreu por nós. Éramos para ser nós, aqueles que estariam na cruz, pagando pelos pecados, mas Cristo fez isso por nós. Deus moeu ele na cruz do Calvário. Deus o entregou para que hoje nós possamos ter aqui vitória em Cristo Jesus e vida eterna, porque somos salvos nele. Então, amados irmãos, nessa noite, eu gosto muito dessa tradução da Almeida Revista e Atualizada, porque ela nos traz no texto a qual lemos de Mateus 17, que a fé tem que ser como um grão de mostarda. Se algumas traduções têm do tamanho, eu não gosto muito dessa tradução. Eu gosto da tradução que traz como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda. Vou explicar por quê. Do tamanho de um grão de mostarda, usando a palavra do tamanho, dá uma ideia que o tamanho já é definido. Não vai crescer, não vai diminuir, é um tamanho estável. E alguém já ouviu pessoas dizer: se sua fé for pequena, já tá bom. Não é assim que a gente às vezes pronuncia? Se tiver pequenininha, se tiver aquela pequenininha fé, tá bom já. Remove montanha, passa por cima do mar, abre o céu, a glória desce, aleluia. Não é mais ou menos por aí? E nós vemos aqui que quando se fala do tamanho de um grão de mostarda, dá a ideia de que é definido. Já como um grão de mostarda, como o texto, como a tradução de Almeida Revista Atualizada diz, é como um grão de mostarda, dá a ideia de crescimento. E se nós vermos aqui em Mateus 13, o versículo 31 e 32, Jesus fala sobre uma parábola que é do grão de mostarda. E ele nos fala: outra parábola lhes propôs, dizendo, e ele está falando do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Nós vemos que a parábola do grão de mostarda nos mostra que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Não tem que ser aquela que foi ensinado antigamente, que se for pequenininha, tá bom, já faz efeito, já faz Deus se levantar do trono, estender a mão e te dar vitória. Mas nós vemos que é um desenvolvimento. E nós vemos que em Marcos, também capítulo 4, Lucas capítulo 13, que são os 3 livros que nós chamamos de sinópticos, falam às vezes o mesmo assunto nos 3 livros, talvez de forma mais detalhada em um, forma menos detalhada em outra. E nós vemos que nesses livros que relatam do desenvolvimento da fé, nos ensinam que a fé é algo que tem crescimento até se tornar grande, até a fé se tornar algo inabalável. E isso não é de um dia para o outro, não é uma semana, não é a vida toda. Quando a nossa fé se tornará grande? Quando nós estivermos na glória já reinando com Cristo. É um processo. A fé não é algo que você fala: essa semana eu orei 15 vezes, então a que vem eu não vou orar nada, porque a minha fé está grande, está poderosa. Não, nós temos que sempre estar desenvolvendo a fé. E como fazer isso? Na prática da oração, jejum, leitura e meditação e prática da palavra de Deus. A nossa fé vai ter um desenvolvimento, vai ter um crescimento, e essa fé vai ser inabalável. E essa fé sim vai mover Deus para nos abençoar. É um processo, é uma caminhada, não é curta, não é média, mas é longa, é até o fim.
Em meio a tantos caos, eu tenho 39 anos, irmãos. Nunca passamos por uma dificuldade tão grande igual o Covid-19. Mas eu aprendo que através desta praga, dessa doença, desse vírus, Deus nos dá uma oportunidade para nós buscarmos Ele, pedirmos fé, como um grão de mostarda, e nos chegarmos mais próximos dele, andarmos junto com Ele, não desistirmos da caminhada cristã, não chegar à apostasia da fé, ou seja, o abandono dela, mas nós prosseguirmos para o alvo, e o nosso alvo é Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, que morreu pela sua igreja, e hoje está aqui nesse dia. Declaramos que o dia 1º de abril é o dia da mentira, é nada, é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor fez, é o dia que nós buscamos para ter fé nele, porque Ele nos dá vitória. Em meio a tantos caos no século a qual vivemos, a fé em Deus ainda pode ter crescimento? Estamos buscando fé? Estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo? Será que Ele vem? Se o meu pensamento, se o seu pensamento for assim, amanhã eu estou comprando um helicóptero, porque se Ele vem mesmo, então, quem sabe Ele vem antes de eu pagar o helicóptero. Eu ando um pouquinho, e Ele vai vir, e nós temos que esperar a vinda dele para hoje. Nós temos que esperar Ele para agora. E com isso com prudência. E com isso com cautela. Jesus vindo falar conosco. Imagina Jesus aqui hoje, pessoalmente. Pessoalmente, em carne e osso. E Ele olhasse, Ele sentasse do seu lado aí. E Ele viesse aqui, ó, do meu lado. O que Ele diria para você? O que Ele diria para mim? Não que Ele não diga, não estando em carne e osso aqui, mas para a gente tentar fazer um teatro aqui. Para por um minuto e pense. Ele sentou do teu lado aí. Ele chegou para Gerciane e para o Anderson e falou assim: cada um para um lado, eu vou sentar no meio. Aí ele pergunta para um e para outro: como está a tua fé? Ela está pequena? Ou ela está grande? O que você diria? Não responda para mim, mas no seu interior. Reflita isso nessa noite. Ele sentou do teu lado aí, pessoalmente. Dá uma olhadinha pro lado assim, ó. Ele está aí, pessoalmente. Ele sentou do lado do pastor da Micés e disse assim: a prova é grande, que é a Daiana que está do lado, mas a vitória é certa. E ele fez a pergunta para você: a tua fé está pequena ou ela está grande? E o que você responderia? O grão de mostarda, para que o grão de mostarda tenha crescimento, é preciso semear ele. Se você não semeia a semente do grão de mostarda, ela vai morrer. E ela vai desaparecer. É preciso semear. Ou seja, é preciso você plantar, cuidar, regar. E semear exige 3 coisas. Semear exige tempo. Semear exige dedicação. E exige amor. Pelo menos essas 3 coisas. Tem mais coisas, mas principalmente essas. É você ter tempo, você ter dedicação e ter amor. E nesta noite, eu gostaria de tratar pela palavra de Deus com cada um de nós, começando por mim, que estou ouvindo essa palavra pela segunda vez. O pregador, ele ouve a palavra pela segunda vez, quando ele prega em algum lugar. Porque a primeira, Deus já falou com ele, Deus falou: é isso que você vai pregar? Assim esperamos, né?
E eu gostaria de falar de 3 problemas que nos impedem de ter uma fé inabalável. 3 problemas. Que está registrado no texto que nós lemos de Mateus 6. O 17 eu li para nós entendermos que a fé tem que ser como um grão de mostarda. Ou seja, a nossa fé tem que ter um desenvolvimento. A nossa fé não pode estacionar na menor semente que é o grão de mostarda. Mas ela tem que ter um crescimento. Para se tornar uma árvore. Para crescer. A nossa fé em Deus não pode estacionar. A nossa oração não pode estacionar. O nosso jejum não pode estacionar. A meditação e prática da palavra de Deus não pode estacionar. Tem que andar. Tem que pôr primeira, logo segunda, terceira, quarta, quinta. Tem carros com 8 marchas. Qual que é o seu carro espiritual? Vá nele. Mas vá. Não pare. Cansou? Para um pouquinho, descansa e volte a andar. Porque a caminhada é longa, mas a vitória é certa em Cristo Jesus. Então, pela palavra de Deus, 3 problemas que nos impedem de ter uma fé inabalável. O primeiro problema, Mateus 6, 25. Ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O mal do século 21, comprovado por psiquiatras, psicólogos, médicos na área e teólogos também, é a ansiedade. O mal desse século. Nós vemos jovens, adolescentes de 12, 13 anos ansiosos. E ansiedade é sinônimo de incredulidade com Deus. Hoje estamos aqui nesse domingo e já nos preocupando que amanhã tem alguma coisa para se resolver. E não tem nada a ver com responsabilidade. Todos nós acredito que temos responsabilidades. Na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós temos algum dever a cumprir. Responsabilidade é uma coisa, agora ansiedade é outra. E o mal desse século é a ansiedade. A ansiedade não tem nada de bom. Por quê? Porque ela é destrutiva, ela é enganadora, ela é inútil, ela é cega, ela é incrédula. Tem algum benefício? Nenhum. Somos ansiosos, pois acreditamos em tudo que nos dizem. Muitas vezes não é assim? Um dia chegou um rapaz para mim e falou assim: o ano que vem vai faltar boi. Eu falei: só se for no seu açougue. Porque não vai faltar boi. Não vai faltar maquinário. Em qualquer outra área. Não vai faltar arroz. O Jeremias Pereira falou que chegou na igreja dele e falou assim: novembro e dezembro vai ser de vitória. Falaram o que para ele? Você está louco? No meio da pandemia. A gente acredita em tudo que nos dizem muitas vezes. E nós temos que saber dizer não. Nós temos que acreditar. Não é que nossas palavras têm poder. Não. Mas as palavras de Deus têm poder. E como nós sabemos disso? Acreditando em sua palavra. A palavra de Deus ordenou para que o mar se abrisse, o mar se abriu. A palavra de Deus ordenou que houvesse cura na vida de pessoas, e houve cura na vida de pessoas. A palavra de Deus ordenou que a morte fosse cessada, e a morte foi cessada, e num homem de Deus foi acrescentado 15 anos de vida, porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus tem poder, e nós temos que acreditar nisso. Quando alguém vir jogar um balde de água fria nas nossas vidas, falar que vai faltar isso, vai faltar aquilo,
nós vamos dizer, pela palavra de Deus, a igreja vai ser próspera em Cristo Jesus, porque Ele tem poder para isso. Não estou dizendo que não vamos passar por dificuldades, já passamos, desde o início desse ano, mas uma coisa é certa, Deus sempre proveu algo em nossas vidas, e o pão de cada dia não nos faltou. E até hoje, faça chuva ou faça sol, nós estamos aqui alegres, mesmo em meio a dificuldades, levantando a nossa mão para o céu e dizendo, glória ao Deus eterno, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Talvez você não andou com o Nike que você queria, mas andou com quichute, mas pelo menos não andou com a sola do teu pé no chão. Deus te abençoou com quichute, mas você está vestido. Talvez você não pode ter comido mais o contrafilé, porque aumentou muito, mas pelo menos um pernilzinho gostoso, um frango à milanesa você comeu, porque Deus proveu algo em nossas vidas. E às vezes nós pensamos em desanimar, parar de orar, de vir na igreja, mas Deus disse, levanta, a caminhada é grande, eu sou contigo. Esse é o nosso Deus. Me permita de mostrar algo que Deus me mostrou. Presbítero Josino, eu vejo ouro e prata na tua mão, e Deus pediu para eu te dizer algo. Quando esse ouro e prata estiver na tua mão, você vai melhorar a vida da tua família. Mas nunca se esqueça da obra de Deus, da casa de Deus e dos missionários. Deus me mostrou isso. Tenha o cuidado de não acreditar em tudo o que lhe dizem, e de não dizer tudo o que ouve. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, ouvi falar isso. Eu respondo, cadê a fonte? Ah, não sei, então eu não levo. Às vezes a gente ouve algo e já vai. Aí eu passo pro Anderson passa pro Mário passa pro Samuel passa. Aí daqui a pouco eu passei isso, o Samuel já passou isso. E quando chegar lá atrás, no diácono, já tem um trem de quilômetros, porque a notícia vai se propagando, aumentando, e não é nada que falaram. Então, tenha o cuidado de não acreditar em tudo que lhe dizem, e também de não dizer tudo o que ouve. Acredite em tudo que Deus te disser. Aí sim, Deus me disse, então eu vou anunciar, eu vou proclamar. Aí sim, aí é certo. E diga tudo que Deus mandar você falar, pela sua palavra. A fé é o remédio para a ansiedade. Nós estamos tratando de fé aqui. Nós estamos tratando de fé. Vence a ansiedade, sabe como? Orando a Deus. O apóstolo Paulo, a sua carta de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Está preocupado? Está ansioso? É na oração. Não é anunciando para os outros. Não é querendo fazer aquele jeito seu, aquele jeito meu. Eu vou resolver isso hoje. Eu vou fazer dessa maneira. Não consulta a Deus, não ora a Deus, não espera a resposta de Deus.
tem que ter foco. E esse foco não é no homem. Porque às vezes nós nos tornamos malditos por confiar no homem. Porque às vezes a gente espera algo do homem e o homem não vai conseguir te dar esse algo. Mas aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor vão estar fortalecidas pela presença do Espírito Santo de Deus. Porque Ele é grande. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Súplica é aquilo específico. Aquilo que você está preocupado, você vai suplicar a Deus. Aquele assunto específico. Nós oramos por tantas coisas e pedimos mais do que agradecemos, né? E a palavra diz para nós entrarmos com ações de graça. Porque o melhor é Ele que tem. As nossas visões são enganadoras. Às vezes os nossos projetos não são os de Deus. E a gente faz os nossos e lá na frente nós vamos bater com a cara na parede. O primeiro problema é a ansiedade. Como se resolve ela? Orando a Deus. Não deixe de orar a Deus. O segundo problema, versículo 32. Desculpa, é do 26 ao 32. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Jesus Cristo não está dizendo para você parar de trabalhar, viu? Aqui Ele está falando das aves. Mas o cuidado que Ele tem com as aves, Ele tem muito maior conosco. Porque Ele nos ama mais do que Ele ama as aves. Ele ama muito nós. Tanto que o que Ele fez por amar nós? Ele deu o seu próprio Filho. Ele moeu Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por amor das nossas vidas. Nem juntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? É uma pergunta. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Em contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram tais coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Segundo problema, não acreditar no sustento de Deus. Jesus está dizendo aqui que Ele sustenta as aves. E se Ele sustenta as aves, Ele não vai sustentar nós, a qual Ele ama, mais do que ama as aves. O primeiro problema, qualquer problema, ansiedade. O segundo, não acreditar no sustento de Deus. Lembra do profeta Elias? Sustentado por Deus, que lhe deu água do riacho, comida pelos corvos. E depois que o riacho seca, ele é enviado para Sarepta, onde Deus mais uma vez o sustentou pela vida de uma simples viúva. Lembra da história? Mas talvez em um momento de fraqueza não acreditou mais no sustento de Deus. Logo depois de ser ameaçado por Jezabel, fugiu e se assentou debaixo de um zimbro, pedindo a morte. Porém um anjo o toca e lhe dá pão e água, ou seja, sustento, para que ele continuasse a caminhada. Segundo problema, não acreditar no sustento de Deus. Ah, se esse mês eu não fechar a meta, eu vou vender meu carro. Ah, se esse mês eu não conseguir o emprego, eu vou vender minha casa.
faz planos em sua mente, em minha mente, que é limitado, e esquece de que o provedor é que nos sustenta. Aí chega na casa. Vocês já perceberam que a gente sempre pensa no pior? É ou não é? Não seja incrédulo não seja hipócrita, ou melhor dizendo. Quando o WhatsApp toca, fala, ih, já é bucho. Já é problema, já é trabalho. Já é o patrão ligando querendo que eu entre mais cedo. Não é assim? Ó, eu vi uma empresa de 3 mil funcionários. Aí o funcionário escuta que vai ter algumas demissões. Aí o cidadão fala assim, eu sou o primeiro. Não. Só vai ser o primeiro se for um plano de Deus. Mas não podemos pensar dessa maneira. Temos que pensar que Deus é que nos sustenta. Deus é o provedor das nossas vidas. Às vezes passamos por dificuldades, porque Deus nos mostra que em meio a dificuldades, Ele vai mostrar o caminho para a saída dessa dificuldade, desse problema. Quem nunca passou por momentos difíceis? Pedindo a morte, igual Elias. Talvez um dia passe por esse momento de angústia. Todos nós passamos por um momento de angústia. Verdade ou não é? Quem não passa por um momento de angústia? Entrou a pandemia, fechou a empresa. Funcionários que faziam exportação, a exportação foi travada. O que vamos fazer? Vamos ter que fechar a empresa, vou ser demitido. Não sabe quando volta. Talvez até aconteceu, mas uma coisa é certa: Deus é o nosso sustento. E como registrado em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel, diz o Senhor pela sua palavra. Igreja localizada em Sorocaba, no bairro Trujillo, Deus nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Palavra de Deus. E versículo 33. O terceiro problema que faz com que a nossa fé não esteja sendo desenvolvida: não buscar o que é prioridade. É o terceiro problema. E o texto nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o essencial para nós sobrevivermos. O texto aqui, Jesus está dizendo sobre o quê? Comida, bebida e vestimenta. Eu já vi casos de pessoas andarem de Mercedes, BMW, morar numa casa de 3 andares, e alguém foi lá um dia porque a pessoa estava querendo se suicidar, tirar a própria vida, e ele não tem o que comer. Aí nós muitas vezes olhamos e né? É lógico, até eu, né? Não é bom? Vai falar que você não queria ter um carrão, uma casa enorme.
Mas o que adianta isso se não ter paz em Deus? E tem pessoas que estão assim, mostrando para o mundo algo que dentro da sua casa não tem. Porque deixaram de buscar o que é prioridade. E qual é a prioridade que Jesus diz aqui? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Cuide do que é do alto. Enquanto estivermos aqui embaixo, Deus cuidará de nós. Olha que responsabilidade. Deus dizer para nós: busque o que é meu, o que é do alto. E como nós temos buscado isso? Reflita. Hoje é uma noite de reflexão. Toda noite que tem palavra de Deus é uma noite de reflexão. Que para o nosso bem, se for necessário, a gente venha perder alguma noite de sono para refletir o que Deus tem falado conosco através da sua palavra. Você acordar e eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que sair da zona de conforto. Eu tenho que orar mais. O pastor me devolveu o livro, nem uma hora. É um livro sobre oração. Se você não leu, leia. Nem uma hora. E às vezes nós pegamos e falamos, mas tá faltando uns 50 minutos aí, né? Ah, é a quantidade? Não, mas será que conseguimos expor a Deus, nos alegrarmos em Deus em 10 minutos somente? Quando eu comecei a namorar, há alguns aninhos atrás, sabe? Ficava bravo. Minha sogra falava assim, tá na hora. Queria ficar mais, não é assim? Aldamo César, eu não vi o lábio dele porque estava de máscara, mas eu vi aquele semblante fazendo assim. A máscara fez assim, ó. Não é verdade? Quando a gente está jogando nosso videogame, né? Meus filhos só tomam surra de mim no PlayStation, no futebol. É só goleada neles. A gente quer ficar horas. Quando a gente gosta de algo, a gente quer ficar horas. Né? Tá na hora. Vamos entrar. Com Deus não tem isso. A gente pode aproveitar o momento. A gente tem momentos. A nossa vida é corrida, mas nós temos um horário, sim. Se não é de manhã é à tarde, se não é à tarde é à noite, se não é à noite é de madrugada, mas nós temos que reservar, porque para nós não fugirmos dessas coisas aqui, não errarmos nisso, na ansiedade, não errarmos em não acreditar mais no sustento de Deus, não dar prioridade em buscar o reino dele e a sua justiça, porque isso nos fará bem. Essa promessa é maravilhosa e ela vem com uma ordem: busque o governo, a justiça, a vontade e o reino de Deus em nosso coração em primeiro lugar. Não é uma opção, é uma ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, é isso? E é para o nosso bem, e é para o nosso fortalecimento, é para que a nossa fé se torne grande como um grão de mostarda, que semeado vai crescer, vai desenvolver e vai se tornar uma árvore. É assim que Deus quer a nossa fé. Reflita um pouco nessa noite. O que tem sido prioridade para você? Como está a nossa fé? Será que nós conseguimos medir isso? Conseguimos. Eu respondo para você.
Como? Pela palavra de Deus. Quando eu leio um texto, eu tenho que me colocar nele, para saber se eu estou me encaixando. Ah, não estou me encaixando, não tem problema. Desde que você queira resolver isso na sua vida. Ela tem que ser semeada. Ela tem que ser com oração. A cada leitura e meditação e prática da palavra de Deus. Buscar as coisas do alto é ter prioridade na vida para com Deus. E acima de qualquer relacionamento humano, temos um profundo relacionamento com o nosso Deus. 3 problemas a ser resolvidos na sua vida e na minha vida: a ansiedade, não acreditar no sustento de Deus e dar prioridade naquilo que tem que ser primeiro em nossas vidas. Eu concluo essa mensagem fazendo uma pergunta. Quantas perguntas, não? Essas perguntas eu faço para mim. Essas perguntas você que está aí sentado escutando a palavra de Deus, você tem que fazer essa pergunta todo dia, todo momento. Pergunta, bombardeia Deus com pergunta. Eu não gosto como falam alguns neopentecostais, né? Coloca Deus na parede. Não. Mas bombardeia Ele com pergunta, porque Ele vai responder. Em sua palavra diz: clame a mim e responder-te-ei. E Ele vai anunciar coisas grandes, poderosas, na sua vida, na minha vida. Isso é igreja, uma igreja poderosa na terra. Não é uma igreja como o mundo está conhecendo, uma igreja fria, sem amor, sem dedicação. Já viu? Agora não pode mais ter torcedor, né? E fala a verdade, já viu? Eu não sou corintiano, mas já viu a torcida do Corinthians? Quando pode ir no estádio, ó, o Geraldo até, o Corinthians, né? Já viu? Louco por ti, Corinthians! Aquela empolgação, aquela dedicação, colocando os jogadores para frente. A igreja tem que ter o mesmo entusiasmo. A igreja tem que ser uma igreja para frente e avante, né? Tinha um filme, né? Um desenho, né? Para frente e avante, alguma coisa assim. Tem que caminhar. Tem que sair do comodismo. Lembre-se sempre: sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso ela deve estar sendo semeada para estar em crescimento até se tornar uma grande árvore. Vamos nos colocar de pé?